Prazer de novo estar aqui. Isso quer dizer que é segunda-feira. Mentira, hoje é sexta. E vocês estão aí me vendo comigo e não estão na novela. Parabéns, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque assim a semana termina bem, mas começa melhor ainda. Por quê? Porque eu deixo para vocês essa frase. E a frase de hoje tem muito a ver com o tema do nosso programa de hoje. E a frase é a seguinte: a cultura, sob todas as formas de arte e pensamento através dos séculos, capacitou o homem a ser menos escravizado. É uma frase de André Malraux. Isso é para você pensar agora, daqui a pouquinho e para sempre, viu, gente? Porque cultura é vida, é criatividade, é tudo. Então, um homem sem cultura não é um homem completo. E é com prazer imenso que hoje eu apresento a vocês o convidado. Um convidado mais que especial. Desculpe, mas é um moleque que eu conheci quando tinha 10 anos e que hoje está aqui para falar exatamente sobre isso. Cultura. Nós vamos aqui receber o Ivan Montanari, que é o filho da Ledinha e o neto da Leda, que eu já falei aqui com vocês sobre ela. Muito prazer. Muito obrigada por vir aqui, viu, querido? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sônia. Então, nós vamos estar falando deste moleque, eu digo moleque, que tem 26 anos, que é bragantino, né? E que, além de ser diretor, produtor, ator, professor de teatro, ele é também o delegado, um delegado representante do município, do estado, mas na esfera federal, que é da Conferência Nacional de Cultura lá em Brasília. Não é pouco não, viu, gente? Ele é muito. Mas nós vamos começar, Ivan, voltando na sua vida, porque eu sempre digo que o importante é você. Para nós aqui, o importante é a pessoa. Então, eu já sei que em 1997 eu conheci você. Eu não me lembrava de você, menino, mas você era aquele lobinho dos escoteiros, né? Isso. E que participou da abertura dos Jogos Abertos aqui do interior, né? Que foi ali no Bragantino. Isso. E eu fiz uma abertura muito bonita, porque eu trabalhava na prefeitura e era diretora de Cultura, Esportes e Turismo. E nós fizemos uma abertura muito linda e eu fiquei muito feliz em saber que você participou. Foram mais de 200 crianças, mais o TG, o Tiro de Guerra, que fez toda uma encenação ali e que foi uma abertura digna de Bragança, né, e do estado de São Paulo. E o que você lembra disso? Eu lembro bem pouca coisa, assim, desse evento, assim. Eu lembro que foi muito grandioso, assim, né? Eu lembro de estar participando no meio do gramado do Bragantino, com mais um monte de gente, sendo visto por um monte de gente. A sensação mais forte era essa, assim. Era bem pequeno, né? Eu tinha 9, 10 anos, então não são todas as imagens que ficam gravadas, né? Mas eu tenho isso ainda na minha memória, assim, ainda. Mas ao mesmo tempo que você era lobinho, você já fazia teatro com 10 anos? Já. Fale um pouquinho disso para nós. Eu comecei a fazer teatro por volta dessa época, talvez um pouquinho mais novo, assim. Eu fazia teatro ali na Convivendo, que era um espaço cultural e educativo, lúdico, voltado para a criança e para o jovem. E eu comecei a fazer teatro lá com uma professora que chamava Cristiane Lanzelotti. Fiz algumas peças ali com ela, por volta da cidade. Cheguei a apresentar aqui na Casa de Cultura. E assim foi até por volta dos 11 anos, mais ou menos, que eu fiquei na Convivendo. Convivendo, é. Isso. E aí, quando eu tinha uns 11 anos, eu parei de fazer teatro. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu me afastei. A Convivendo, ela fechou. Ah, verdade. Ela abriu depois no lago, né? Ela abriu no lago, mas mesmo depois que ela abriu no lago, eu já tinha essa idade e ela fechou e aí ela não abriu mais. E aí eu parei de fazer teatro, eu tinha por volta de uns 11 e fiquei um pouco afastado, assim, sempre com vontade de voltar, mas nunca voltando. Até que no primeiro colegial, eu fiz uma cena para uma disciplina da escola.
E aí eu entendi que eu precisava voltar a fazer teatro. E aí eu voltei a fazer teatro ali na FESB. Aí você já tinha 16 anos? Aí eu já tinha 15, 16, e aí eu fui fazer teatro com o Sandoval, o Euclides Sandoval. Ali. O famoso Sandoval, né? E aí era o grupo, a gente fez um grupo que chamava Grupo Ipansotera, de teatro. Era um grupo livre, né? Aberto? Era um grupo livre, era aberto, todo mundo poderia ir, não tinha idade. Era aos sábados, a gente ensaiava só aos sábados, à tarde, a gente ficava 5 horas ensaiando nos sábados, e aí a gente produziu uma peça que chamava As Academias de Sião, inspirado num conto do Machado de Assis, que também tem esse nome. E a gente fez algumas apresentações ali no barracão da FESB. Que era bem aquele, não me esqueço, você falou que era o teatro de passarela, né? Era um teatro de passarela, porque a gente, logo que eu entrei, a gente começou, o grupo ele já frequentava o Teatro Oficina, em São Paulo. E logo que eu entrei, a gente fez uma excursão para lá. E aí eu tive contato com o Teatro do Zé Celso quando eu tinha por volta de 15 anos. Isso foi uma experiência muito forte, assim, para mim. E para o grupo como um todo, na verdade. Tanto que isso virou uma influência para a gente, mesmo fazendo teatro no interior aqui, a gente já fazia uso desse teatro passarela, que traz o público um pouco mais próximo do ator e da encenação. Né? Exato. Então a gente fez esse uso dessa passarela ali. Isso foi em 2003, 2004. Até 2005 a gente fez essa peça. Eu fiz, né? Mas você continuou. Você atuava e, além disso, você trabalhava em toda a produção. Off, né? Ali eu comecei a trabalhar também fora do palco. E conseguindo providenciar som, instalação de som, iluminação, tentar fazer a coordenação das pessoas para que todo mundo estivesse ali, para que todo mundo tivesse figurino, e tentar ajudar um pouco nos bastidores assim também. Então fazer um trabalho de produção, que a gente chama. E nessa mesma época, então, no Teatro Oficina, você assistiu a todas as peças do Sertão, né? Dos Sertões, Dos Sertões, desculpe, do Zé Celso, né? Eles fizeram 5 peças, contando um pouco a história dos Sertões do Euclides da Cunha. Isso. E cada peça tinha, sei lá, a primeira peça acho que tinha 3 horas, a segunda tinha 4 horas, a terceira tinha 5, tinha peça até 7 horas. E era uma experiência muito, muito forte, assim. E aí foi isso que meio que me fez entender o seu caminho. Que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Porque você nunca havia pensado nisso, mesmo fazendo teatro aos 10? Eu já havia pensado nisso, muito. Né? Era a força maior? Muito, era. Quando eu era pequeno eu falava que eu queria ser ator, cantor e apresentador. Teatro. E aí eu fiquei um tempo afastado. Quando eu voltei a fazer teatro, eu estava no colegial e aí, como a gente já estava pensando nessa coisa de vestibular, eu entrei no colegial achando que eu ia fazer publicidade. E aí eu resolvi que eu queria fazer teatro, porque já era o que eu estava fazendo aqui na cidade e como eu estava prestando vestibular, foi o que me gritou, assim, como um lugar potente para eu investir como carreira mesmo, assim, para eu trabalhar. O que chamava a atenção nessa época, você com 15, 16 anos, em estar saindo de Bragança, porque mesmo você gostando de teatro, mesmo você participando ativamente, num primeiro momento em que você, moleque, menino, sai e vai para a vida do teatro real, daquilo que está no imaginário mesmo, né? Qual foi a sensação? Quando você diz que o Teatro Oficina despertou em você isso, eu queria saber que sensação você, o grupo... É muita coisa, houve um comentário, houve depois disso, um depoimento de você? O Zé Celso, ele tem uma tendência a ser muito libertário, né? E a minha sensação foi muito essa, assim. Então eu tinha 15 anos e eu via as pessoas atuando assim, sem absolutamente nenhuma amarra em cena. Livres, como se estivessem vivendo uma vida normal e não do personagem. Isso, mas na verdade o Zé Celso ele já trabalha um pouco com isso, né? Ele fala muito mais de uma apresentação de um teatro que acontece ali do que uma representação, do que algo que é para ser similar à vida. Não, aquilo ali é vida. Aquilo ali é uma possibilidade de se viver.
E isso ficou muito forte para mim. E como a gente fica naquele corredor, passarela, com os atores aqui do seu lado, e tudo acontece por todos os lados, porque o teatro é enorme, é uma coisa linda, uma obra maravilhosa da Lina Bobardi, de arquitetura, e traz a peça assim, ocupando todo o espaço mesmo. E isso faz você viver teatro durante essas 5, 6, 7 horas. E foi uma experiência muito forte. E isso, junto com toda a ideia de arte que o Zé Celso tem, né? Que é da possibilidade de libertação mesmo, de transformar o que ele fala que é de transformar o tabu em totem. Já falando do Freud, que vai beber no Oswald de Andrade, enfim. Que é a possibilidade de você transformar algo que te oprime, que te reprime, você libertar, em algo que te liberta e que te transforma. Então ali, lógico, né, tem um monte de coisa que circunda o teatro do Zé Celso, então tem muita gente que tem muito preconceito, porque ele trabalha com nudez, ele trabalha com a verdade, com a vida, com sexual, né? Entende? É exatamente isso, né? A gente faz da vida um grande tabu. Bom, mas não parou aí. Você entrou na faculdade, entrou na Unicamp. Eu terminei o colegial e aí eu já fui prestar o vestibular. E aí eu prestei cênicas. Lógico, né? E acabei passando na Unicamp e aí eu fui morar em Barão Geraldo. Aí eu saí do teatro aqui de Bragança, porque não tinha como conciliar, porque é um curso integral lá em São Paulo. Em Campinas, perdão. E fui morar lá em Barão Geraldo. Larguei aqui, saí daqui, eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18. E qual foi o impacto de entrar na faculdade, artes cênicas, bem aquilo que você estudava, mexia, gostava? Isso mexeu com você? Mexeu bastante. Porque você ir para a universidade, você começa a conviver com muita gente que quer fazer disso o seu norte de vida, né? E você está lidando ali com muita gente muito mais experiente. Então, a minha sensação é que a coisa que era uma brincadeira criança até então, começou a tomar um ar de seriedade muito forte, assim. Entre assim, teoria, prática, né? A ponto até de ser um pouco prejudicial, inclusive, assim. De isso começar a me desesperar um pouco, assim, de olhar para aquilo ali com muita seriedade e com pouco prazer, sabe? Então, assim, eu tive que aprender durante a universidade, aprender a entender isso, que era sério, sim, entender o prazer que tinha nisso. Teve que buscar esse lado. Exatamente. Então foi assim muito, muito complexo, assim, porque como eu era muito novo, os professores eram muito experientes, você entra lá sabendo, na verdade, achando que você não sabe nada. E olha que você sabia, hein? Pois é, alguma coisa. Mas você também era muito pouco experiente para você ter noção daquilo que você sabia, né? E aí o que aconteceu comigo, assim, durante algum tempo é que eu fiquei vitimizado um pouco por esse lugar, assim, de que você tinha que saber muita coisa. E você quer saber de uma coisa? Quer? Vocês querem saber de uma coisa? Infelizmente, esse primeiro bloco, acabou. Não sai daí não, hein? Volta logo. E estamos de volta no segundo bloco com o Ivan Montanari. Gostosura conversar com este menino grande homem. Ele que é diretor, produtor, ator, professor, representa a cultura a nível estadual e municipal lá na esfera federal. Massa! E daí você na Unicamp, nesse primeiro ano, 2006, não foi fácil aquele primeiro impacto. Exato. Mas eu acho que isso deve ter abrandado um pouquinho, melhorado com o passar do tempo, né? Sem dúvida. A gente formou um grupo muito unido lá, né? Que logo no primeiro ano, a Unicamp ela tem um curso, como eu falei, que é integral. Então a gente passava junto basicamente das 8 da manhã até as 6 da tarde e muitas vezes até as 10 da noite. Nossa. E morava em Barão Geraldo, que é um ovo.
E você convive com essas pessoas muito tempo e você produz artisticamente muita coisa, né, ali. Tanto para as disciplinas, quanto alguns trabalhos também fora Para a vida, dali. né? Exato. E não é à toa que foi desse grupo que surgiu a companhia de teatro que eu ainda trabalho até hoje, em São Paulo, em Campinas, que é a companhia de teatro Acidental. Que começou lá acidentalmente, né? Exatamente. Do susto da Unicamp, surgiu esse grupo tão forte, tão unido. E uma coisa me chamou muito a atenção na nossa conversa, foi que, eu não sei se é em você, de você ou de todo o grupo, mas eu vejo o urbanismo sempre como uma marca tão grande, assim, nas apresentações, nas peças que vocês fazem. Isso ficou um pouco mais forte, assim, talvez para mim, assim. A urbanidade, ela é forte, assim, para muita gente, né? Contemporaneamente, a gente vive na cidade já faz muito tempo e a gente já até passou um pouco da fase do bucolismo e de querer voltar a uma vida simples no campo. Isso até passou, assim, não, mas eu digo isso em relação mesmo ao teatro de rua. Sim, é que no primeiro ano a gente fez um espetáculo de rua lá da Companhia de Teatro Acidental, que ainda não tinha esse nome, mas que chamava Sacra Folia. E a gente apresentou em algumas cidades ali da região de Campinas. A gente circulou um bocado, assim, com esse espetáculo, que a gente até hoje, às vezes, a gente ainda faz. A gente apresentou ele pela última vez no começo, se não me engano, no final do ano passado, em Avaré, interior do estado. E é um espetáculo de teatro de rua, que trabalha muito com cultura popular. É um texto do Luiz Alberto de Abreu, que é um autor brasileiro, e que a gente fez uma adaptação para rua, porque até então ele não tinha uma versão para rua. E me diga uma coisa, em 2006 foi esse início, em 2007 foi um ano tranquilo, você se apresentando. A gente continuou circulando com esse espetáculo. E aquele outro espetáculo, que é o De Onde Se Vê o Mar, aquela criação coletiva do seu grupo, ela aconteceu em 2007 ou 2008? A gente estreou ele em junho de 2008. Foi o primeiro trabalho, assim, porque o curso da Unicamp, ele tem 4 anos. E a partir do terceiro ano, a gente entra nas montagens, que a gente chama. Então, a gente faz uma montagem por semestre. Aí teve um semestre só que a gente acabou não fazendo montagem porque teve greve, porque é uma universidade pública. Mas essa foi a primeira montagem desse ciclo de montagens do terceiro e quarto ano. E aí a gente fez o De Onde Se Vê o Mar, que foi dirigido pela Verônica Fabrini, lá na Unicamp, dentro da Unicamp ainda. Mas teve uma outra. E aí no segundo semestre a gente fez o Marragone. Que é o mais forte, né? Que foi meio que o ponto inicial, assim, de aglutinação da companhia mesmo, assim, de consolidação dessa ideia de estar junto fazendo teatro. Então a gente circulou muito com esse espetáculo. Eu acho que esse espetáculo foi o que mais apresentou durante mais tempo. Vocês fizeram mais de 50, acho que 70 apresentações. A gente chegou a fazer quase 70 apresentações, assim. A gente fez mais de uma temporada, a gente circulou bastante com ele. E a gente diretor de Brecht, né? É do Brecht. Inspirado no Brecht, né? A gente fez uma peça que misturava o texto do Brecht com canções dos Beatles. Então a gente pegou as músicas que tinham no Brecht e tirou a melodia que tinha lá, porque era uma ópera, ela foi escrita para ser uma ópera, e a gente fez um musical a partir de música dos Beatles para trabalhar com essa ideia do popstar e tal, porque tem novo, né? Isso, tem um novo. E tem um viés muito crítico dessa visão capitalista, assim, que foi muito difundida nessa época do popstar, assim, sabe? E vocês tiveram uma apresentação lá no Festival de Limeira, foi com o Marragone? Isso. A gente fez alguns festivais, né? Antes do de Limeira, a gente já tinha ido pro de Curitiba, pro Fringe, pra Mostra Fringe. E aí a gente foi pro de Limeira um pouco depois. E aonde vocês foram premiados? A gente foi premiado no de Limeira, no Festival de Limeira, melhor atriz coadjuvante, melhor trilha sonora, ou melhor concepção sonora. E depois, em 2010, a gente foi para o Festival Universitário de Blumenau. De uma coisa em 2009? Teve outra peça. Sim. De Pirandello, né? O romance de Pirandello. Isso, a partir de um romance do Pirandello que foi o Sou Teu Eu ou Meu. Eu não vou deixar você esquecer, não. E Sou Teu Eu? Sou Teu Eu ou Meu. Ou Meu. E como é que foi isso?
O Sou Teu é o Meu, a gente foi assim, né? É a última montagem da Unicamp. E aí a gente se dividiu em diversos núcleos, a companhia se dividiu em diversos núcleos para fazer, cada núcleo fazer uma peça. Essa montagem era a única que os alunos propunham o que eles queriam fazer. E aí a gente começou a querer trabalhar com a ideia de pontos de vista. E aí a gente achou no Pirandello essa ideia muito forte do ponto de vista ligado muito ao humano. Então ali você tem o como você se vê, como o outro te vê, o que você é para você, o que você é para o outro. Se você tem duas pessoas, cada uma te vê de um jeito, como você faz conviver essas pessoas. Então se eu estou aqui com você, tem o eu para mim aqui e tem o eu para você aqui. Então você está conversando com dois irmãos. E é uma duplicidade aqui, né? Exato. Uma dualidade, inclusive. Exato. Então, assim, essa confusão, essa polifonia, assim, de existências dentro de uma única pessoa, assim. E de como você se comporta de uma maneira diferente de acordo com o seu entorno, assim. Muito doido, né? Isso foi a base do que a gente foi trabalhar, que era o romance Um Nenhum 100 Mil, do Luigi Pirandello. Mas que a gente deixou a historinha dele de lado e criou uma outra coisa. Com uma essência dele, né? Isso, com a ideia dele. Aí entrou em 2010, teve Blumenau. Aí a gente foi para Blumenau com o Marragone. Que era o Festival Internacional de Teatro. Era o Festival Internacional de Teatro. E lá a gente conseguiu ganhar o prêmio de melhor espetáculo, melhor conjunto de atores. Melhor concepção sonora. E ganharam também alguma coisa a mais em 2010. Em 2010 foi o primeiro ano que a gente estava formado, né? Então, assim, a gente passou o primeiro semestre inteiro sem trabalhar, na verdade, só trabalhando com o Marragone, readaptando a peça, repensando a peça. E aí a gente foi para Blumenau e um pouco depois de Blumenau saiu a notícia de que a gente já ganhou o primeiro edital. A gente ganhou um edital do PROAC, um prêmio do PROAC, para fazer a circulação com 2 espetáculos nossos, que era o Marragone e o Sacra Folia. E aí a gente começou a viajar pelo interior de São Paulo com esses 2 espetáculos. E como é que foi essa saída da vida universitária, né? E cair de cabeça na vida real, na profissionalização do grupo? Em 2010 eu comecei a fazer uns testes também para conseguir entrar em alguns filmes e tal. Eu consegui filmar dois longas-metragens, fazer uma participaçãozinha em 2 longas-metragens. E foi a Última Estação, né, do Márcio Cury. Isso. E o Corte Paulinha. Seco. Isso. E o Corte Seco do Renato Tapajós, que ainda não saiu. De Campinas. Isso. E então, assim, a primeira sensação é muito forte. Como você tinha os horários absolutamente preenchidos, né, pela universidade, de repente você se vê livre. Mas não é isso. E você pode fazer muita coisa. Ou isso, não, né? Exato. É isso, medo, na verdade, né? te deixa um pouco acuado, assim, porque você tem muito tempo livre para você fazer nada. A princípio. Porque enquanto na universidade o seu dia e sua noite eram tomados, né? Exato. De repente você cai na vida real, no mundo real, ter que trabalhar, ter que ganhar dinheiro e não mais com tempo de estudar, de se dedicar sem ganhar nada, né? Mas é uma interrogação, é um medão que todo mundo tem quando se forma, né? Especialmente quando vai trabalhar com teatro. Exatamente. Porque é tudo que todo mundo fala, né? Quando você vai entrar para fazer uma universidade de teatro, todo mundo sabe muito bem que há muitos riscos envolvendo essa escolha e que o dinheiro não é a sua prioridade na história. Não é, graças a Deus, que é assim o pensamento. Mas enquanto você estava ainda no Porto Bragança, vocês tiveram 2 apresentações. A gente, em 2010, a gente fez... Isso com os alunos ou com os alunos do Porto Bragança. Companhia? Não, com os alunos do Porto Bragança, isso. Em 2010, a gente fez um espetáculo que era o Pluft, que eu dirigi. Maria Clara Machado. Da Maria Clara Machado. Mas foi assim, uma total adaptação. Fiz com muito mais ator do que personagem que tinha lá. Fiz uma bagunça. Uma miscelânea. E em 2011, a gente fez os 5 Tempos, que foi a partir de algumas improvisações nossas. Já foi um trabalho bem com imagem. Aí eu comecei, na verdade, a trabalhar mais com imagem do que com palavra. E aí a gente fez de várias improvisações, a gente começou a elencar as que tinham mais a ver com tempo, com estações do ano, e a gente foi
elencando isso para fazer um desenho Por que cênico. 5 tempos? Porque a gente conseguiu enxergar 5 cenas do que a gente fazia. Então eram esses 5 tempos Eu diferentes. achei que fossem estações, eu falei, como assim, né? São, mas é porque a gente começava com verão e terminava com verão. Ah, bom. Verão 2 vezes. Vocês fizeram também, em 2010, uma apresentação da Marragone. Né? Isso. Umas oficinas. Não, isso na verdade já foi depois. No começo de 2011, a gente ganhou um edital com o Marragone para a gente fazer uma ocupação, uma temporada no Teatro João Caetano, lá em São Paulo. E aí a gente fez essa temporada lá. E um pouco depois disso, a gente ganhou um outro edital do SESI para a criação de um espetáculo novo, que foi o Rinoceronte, do Ionesco, que trabalha com teatro do absurdo. E aí a gente começou a montar e a gente estreou esse espetáculo no final de julho. E depois desse espetáculo, a gente circulou por mais de 15 cidades com esse espetáculo, a gente fez mais de 30 apresentações, a gente entrou em 2012, e aí em 2012, que foi um ano que foi... Pacato. Muito pacato, assim, durante boa parte do tempo. Deu bastante para você estudar, pensar. Eu já estava com um projeto do Bragança em Cena, que daqui a pouco a gente vai conversar, que a gente já estava desenvolvendo aqui. E você já tinha... Só que era só aos finais de semana. E me diga uma coisa, nesse pensar de 2012, né, que foi o tempo assim de descansar mesmo a cabeça e o corpo, você logo inventou outra coisa, né? Outra faculdade. Foi em 2012. Não foi. 2012, na verdade, foi um ano muito parado, assim, a gente começa a pensar em o que fazer para o próximo ano não ser assim. Exatamente. Então, em 2012, eu comecei a pensar em vários projetos para mandar, para poder trabalhar durante o ano de 2013. E, paralelo a isso, eu comecei a me interessar por letras. E aí eu fui lá e prestei letras, que eu estou fazendo uma segunda faculdade agora para poder dar conta disso, lá na USP. Na USP. E como é que foi esse reentrê de novo à vida acadêmica? Foi bem tranquilo, assim. Foi mais tranquilo que o primeiro? É só de manhã, né? Então começa assim. O curso é só de manhã, você tem bem menos horas que te exige, e isso completa um pouco a tua programação e me deu uma completude teórica, tem me dado, na verdade, uma completude teórica que eu não tive muito na Unicamp, o curso da Letras. Então tem todo um pensamento de estudos clássicos que a gente não teve muito forte lá na Unicamp, por exemplo. Mas foi muito tranquilo, prestar vestibular de novo, teve um monte de gente que estava super nervoso e eu estava muito tranquilo. Você já não era mais daquela... E porque não era mais vida ou morte, né? Porque se eu não passasse, tudo bem. Então foi muito tranquilo, assim. Mas para a companhia de teatro, esse ano de 2012, ele foi muito, muito pesado. A gente começou ali a fazer um novo projeto de montagem que tá para estrear no começo do ano que vem, deve ser ali por abril, que vai chamar O Acidente, mas que a gente começou a se inspirar no Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. E que, bom, a gente começou em 2012 e a gente vai ter basicamente 2 anos de processo de montagem. Então, como a gente não teve patrocínio, a gente não teve nenhum edital para bancar esse projeto, ele anda um pouco mais lento, assim, né? Porque todo mundo tem que se virar um pouco para conseguir se manter. Não isso é o da companhia. Isso da companhia. E foi a companhia que ganhou, no final de 2012, um projeto para a ocupação da sala da Funarte. A gente participou de um projeto de ocupação, a gente mandou um projeto para o edital de ocupação da sala Carlos Miranda, no Complexo Cultural da Funarte, lá em São Paulo. E aí a gente ganhou com o edital com o projeto Ocupação Coletivos Unicamp. E aí foi esse projeto que a gente desenvolveu de novembro de 2012 até abril desse ano, com algumas peças, temporadas de grupos de fora que se formaram também na Unicamp. E aí eu fiz a produção desse projeto lá em São Paulo. E aí, além das peças, a gente teve também debates, oficinas, tudo isso dentro da programação dessa ocupação lá em São Paulo.
E com os alunos da Porto, você continua sendo professor? Não, a gente parou em 2012. Esse foi um dos motivos de 2012 ter ficado um pouco mais tranquilo, assim, porque não teve muito aluno que queria fazer teatro, se interessasse por teatro. Então o teatro no Porto Bragança acabou parando por aí. E no mais, você pretende continuar dando aulas? Você tem algum objetivo em relação à Unicamp? A princípio, assim, não. A gente está tentando circular com os espetáculos. Inclusive, tem o espetáculo Rinoceronte, que a gente tem tentado fazer. Que tem um videozinho também. Que nós vamos estar colocando, né? Mostrar. O Rinoceronte, é bom a gente estar dando um timezinho também para falar sobre isso. Isso. Quem faz parte? Quantos integrantes hoje fazem parte da companhia? Hoje em dia são... Começou com 24, 23? Com 23. 23, com 23. Né? Hoje são, acho que 11 pessoas que fazem parte da companhia. Só homens, meio a meio? Tem homens, tem mulheres. Idades são as mesmas as suas, né? Porque todo mundo entrou mais ou menos com a mesma idade, né? Foi uma turma que entrou bem... A maioria entrou direto do terceiro ou ficou um ano esperando para entrar. Então, todo mundo tem mais ou menos a mesma idade. E você continua atuando e fazendo parte da produção, do making off, ou não? Sim. Está no seu sangue isso, não? Sim, eu faço tanto atuação quanto faço produção também dos espetáculos, escrevo projeto. Quando você vai trabalhar com teatro, você tem que saber... completamente polivalente, né? Você tem que saber fazer de tudo um pouco, assim. Quer dizer, você não tem que saber, mas eu acho que melhor e me dá muito prazer, na verdade, assim. Você consegue se envolver mais com o seu trabalho. Eu imagino você produzindo, vendo som, pesquisando, vendo a roupagem do pessoal, o posicionamento. E vejo você cantando, dançando e pulando. Existe isso? Sim, sim. É assim mesmo, né? É. Bem maluco, né? Bem gostoso. E hoje você, sendo tudo isso, você se sente realizado ou existe ainda alguma coisa a ser alcançada? Dentro do teatro, das artes cênicas, dos espetáculos. Claro que eu me sinto muito realizado, o que não quer dizer que eu queira parar por aqui, né? Eu tenho vontade, tenho muitas vontades, eu tenho vontade de ir para fora, continuar estudando teatro, possivelmente investir um pouco mais em entender como pode se dar a direção e estudar um pouco de direção. Aonde seria esse sair para fora? Um dos motivos de eu ter ido fazer letras é porque eu quero aprender alemão. E a ideia é eu ir para a Alemanha para estudar direção e encenação de teatro. Qual é a cidade mais importante? Berlim. Berlim continua sendo. Berlim, hoje em dia ela é quase a capital cultural. A meca cultural europeia, do mundo. Assim, muita gente vai para Berlim e tem gente de todos os tipos ali. Que vai para entender o mundo artístico, para trocar com gente de todo lugar, assim. E mesmo porque a Europa, né, é tudo tão pertinho, as influências são assim, né? São próximas, são vizinhas, né? Sim. São irmãs. Sim, embora as escolas sejam muito diferentes, elas também têm cada vez mais contato, na verdade, né? Então, se você for ver o teatro alemão, ele é obviamente diferente do teatro inglês. Você não tem um William Shakespeare da Alemanha. Né? A gente sempre pensa em Shakespeare. Então, eles são teatros diferentes, assim. Mas eles, obviamente, são muito mais próximos do que se você for comparar, por exemplo, com o teatro japonês, né? Que já é uma tradição oriental. Diferente, né, da ocidental. Uhum. Pois a gente está falando isso, eu até pensei assim que um dos objetivos que você tivesse, ou a companhia, seria em relação a crianças. Mas você disse bem que a companhia, ou tudo que vocês fazem, esses espetáculos onde vocês ganham os editais e vocês abrem para o público, tem lá ali de crianças até 100 anos, se possível, né? Na verdade, da companhia, não. Isso é mais um pensamento do projeto que a gente desenvolve aqui em Bragança. Que vai falar agora, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá gostoso? Eu estou amando. Eu sei que vocês também estão, porque uma cabeça como essa assim não é fácil, não. Mas vai tomar um cafezinho, vai tomar um suco, o que você quiser. Porque hoje é sexta, né? Mas volta, viu? Porque a gente volta já já.
Estamos de volta já, infelizmente, no terceiro bloco, conversando com o Ivan. O Ivan Montanari, que é tudo aquilo que eu já falei, né? Diretor, produtor, ator, professor, enfim. Ele é um mar de coisas boas e gostosas e que todos nós adoramos nadar, né? E conversar com ele, conversar sobre cultura, sobre teatro, sobre tudo, é muito bom, muito gostoso. Então vamos voltar para ele, porque agora nós entramos num projeto Bragança em Cena. Estamos em 2011 e ele vai falar sobre isso. Vamos lá, Ivan. O projeto Bragança em Cena, ele nasceu em 2011 e ele foi fruto de uma reunião de pensamentos de alguns produtores de teatro ou de arte Da onde? Daqui de Bragança, e alguns fazedores também, para pensar num projeto para desenvolver pedagogia de teatro. A ideia não era montar um espetáculo, a ideia era trazer oficinas, dar oficinas para as pessoas daqui da cidade e desenvolver pensamento e técnica com essas pessoas. Em 2011, o projeto ele foi contemplado por um subedital do PROAC, que era um projeto que chamava Ensaiando um País Melhor. E eu, até então, na verdade fui chamado para dar algumas oficinas dentro desse projeto. Então eu dei uma oficina de produção e depois uma oficina de direção. Mas já ele já tinha uma variedade muito grande de pessoas que participavam dele enquanto aluno. Então tinha desde criança até gente muito mais velha. E envolvido com isso, eu fiquei muito empolgado, assim, porque eu achei que era um projeto muito importante para a cidade. E desde antes de eu ir para a Unicamp, na verdade, eu já pensava que eu tinha vontade de voltar para cá, para desenvolver um trabalho aqui na cidade. Eu imaginava que isso fosse se dar depois de eu ter uma carreira consolidada, assim, bem mais para frente. Eu não imaginava que ia acontecer tão menos de 2 anos de formado, eu teria voltado já para cá. E aí eu me envolvi com o projeto e logo depois eu comecei a pensar a continuidade desse projeto para 2012. E aí em 2012 a gente teve uma continuidade do projeto que foi trazendo alguns artistas de diferentes áreas para pensar, para entender como essas outras áreas dialogavam com o teatro. E ali a gente não tinha... Que áreas? Desculpa interromper, mas que áreas diferentes? A gente teve música, artes visuais, dança, e assim, entender como é que essas áreas, como é que o teatro ele pode se alimentar dessas áreas para criar um produto artístico que não fosse, ou um pensamento artístico, mais do que um produto artístico, que não fosse necessariamente uma peça só de teatro, mas que fosse um acontecimento cênico. Realmente cultural. Exato. E aí a gente... trouxe essas pessoas para dialogar com esses alunos, que eram da mais variada, dos mais variados níveis sociais, das mais variadas idades. A gente não colocou limite para inscrição, então a gente começou o projeto com mais de 50 inscritos, a gente tinha o espaço ali do segundo andar do mercado municipal, absolutamente repleto de gente, e a gente fez esse projeto em 2012 em parceria com a Prefeitura Municipal. Sim. E aí foi isso que a gente conseguiu dar continuidade ao projeto de 2011. E desde 2011 já eram aulas, esse é o formato que a gente ainda mantém, oficinas e aulas aos finais de semana. A prefeitura revertia, dava uma verba, é isso? Isso, além do espaço que ela cedia. O espaço e uma verba. Ela cedia a verba para a gente conseguir. Por quanto tempo isso? A gente começou em março. E a gente foi até mais ou menos setembro, quando a gente teve a verba cortada e a gente não conseguiu continuar. Mas por que eles alegaram algum motivo? Foi a época de transição. De administração, né? Então a gente meio que foi vítima desse processo, assim, e aí estavam cortando... Tsunami, não foi só a gente, né? A cultura em geral é sempre a primeira coisa que corta. Cultura, dança sempre. E já tinham outras coisas sendo cortadas além da cultura. Antes da cultura e além dela.
Então, assim, a gente só fez parte do molho, não foi nenhuma birra pessoal ou querendo acabar com esse projeto determinado, não foi nada disso. Mas, aliás, foi uma pena, né? A gente tinha uma boa relação, assim, com a secretaria. Uma pena. E ali, e esse projeto ele continuou, e na mesma semana que esse projeto foi definitivamente cortado, que foi ali em 2012, que foi aquele ano meio maluco. 2012. A gente ganhou um projeto que eu enviei para o PROAC para a criação de um espetáculo, a partir de um viés pedagógico. Foi no mesmo mês. Verba cortada, PROAC, o edital aprovado. Exato. Tanto que eu até fiz um pouco de terrorismo assim, com os alunos, assim, porque quando cortaram a verba eu falei, e aí, gente? O que é que vocês querem fazer? Porque o meu pensamento de pedagogia, ele sempre passa por um viés de como fazer com que o aluno ele seja proativo e ele faça as suas próprias escolhas. Entendi. E delegar poder. Eu tento trabalhar um pouco com essa ideia de empoderamento, assim. Então, a minha ideia foi trazer para eles... Eu já sabia que o projeto do PROAC tinha sido aprovado. E aí eu falei para eles, e aí, vamos tentar discutir para saber que ideias a gente vai ter para a continuidade desse projeto que agora não tem verba. O que vocês acham que a gente tem que fazer? E aí não saía muito de um lugar comum, assim, a gente ficou girando muito tempo, assim, eu fiz cada um falar a sua ideia para dar continuidade para o projeto, até que todo mundo já falou, todo mundo já estava dando por vencido, o projeto estava acabando mesmo e tal, a hora que todo mundo já estava bem lá no fundo do poço, aí Você soltou a grande novidade. Que a gente tinha sido contemplado com o edital do PROAC, que, portanto, no ano seguinte a gente ia voltar a trabalhar. Mas me diga uma coisa, vocês saíram do espaço no mercado? A gente continuou no espaço. O espaço continuou com vocês? O espaço continuou com a gente. O que a gente não tinha ali era verba. E aí a gente parou, mesmo com o projeto aprovado, a gente deu uma parada para a gente poder organizar como seria esse próximo passo do projeto a partir do PROAC. Porque seria uma criação nova. Exato. O projeto que a gente foi contemplado, ele chamava Bragança em Cena na Rua. E ele foi escrito a partir da ideia de que a gente não tem muito espaço para fazer teatro aqui na cidade. E que a rua se apresenta como um espaço, uma opção muito forte para a gente continuar fazendo essa arte. E a gente vai estar mostrando isso aqui para vocês enquanto a gente conversa, né? Tem alguns trechinhos do espetáculo que saiu, que a gente estreou em junho desse ano. O pessoal já está vendo, está assistindo, da forma como eu gostei, eu adorei. Eles também devem estar vendo como é que se faz teatro na rua, né? E aí a gente foi trabalhar com uma ideia bem diferente do Sacra Folia, lá da Unicamp. A gente trabalhou com uma ideia de intervenção urbana, que é um conceito de você intervir na cidade, não você trazer um espetáculo. Mas como? A cidade, ela continua funcionando. Ela continua vivendo. Ela continua vivendo. Dia. A ideia é você intervir. Perturbar a ordem, seria isso? É você trazer um elemento de estranhamento para esse ambiente urbano, né? E a ideia foi, a gente partiu um pouco desse lugar. Acabou que virou, de fato, um espetáculo. Como nós estamos vendo agora. E por isso que eu chamo de espetáculo de intervenção urbana, porque ele fica um pouco nesse meio do caminho entre a intervenção mesmo e um espetáculo. E o povo enxerga isso? Eles acham, eles se assustam, o povo enxerga o que eles quiserem, né? É muito complicado, assim. Não, eu gostaria de saber como é que eles... O que sempre eu falei pro pessoal que estava trabalhando nessa peça foi que a gente está fazendo isso e eu achava muito importante a gente não contar que pra gente isso era teatro. Que era importante a gente trabalhar com o olhar da pessoa meio virgem mesmo, assim, para aquilo que estava acontecendo, sem ela decodificar aquilo ali diretamente como teatro. Então a gente começa o espetáculo de uma maneira que não é claramente uma encenação. Isso pode fazer parte da vida. Então a ideia foi tentar mesclar essas duas instâncias, que na verdade são a mesma coisa, mas não são, que é da apresentação teatral e da vida cotidiana. E foi isso que eu tentei fazer nesse ambiente urbano. E em quanto tempo vocês fazem isso? É sempre no mesmo local ou eles se movimentam e vão para outros locais? Ele é múltiplo. Então, por exemplo, a gente fez 4 apresentações aqui em Bragança
E aí a gente começava com 4 grupos diferentes, cada um de um ponto do centro da cidade, até que todo mundo ia chegando. Se encontrava no mesmo local. Se encontrava no mesmo local, que era o mercado municipal, mas ele não tinha um palco definido. Então, era assim, rua. Era rua. E o espetáculo acontecia em diferentes pontos dessa rua. Tanto que ele é um espetáculo, na verdade, muito difícil da gente conseguir registrar. E foi isso que a gente tentou fazer nessa mostra que nós estamos vendo, nesse clipezinho que a gente fez, assim. E a gente trabalhou com essa ideia do quântico, de você ter pontos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Saltos quânticos. E aí a gente fez 5 apresentações desse espetáculo, 4 aqui em Bragança, e o Atibaia, também no mercado, também na frente do mercado. E a gente tentou, o que a gente pensou foi esse espetáculo ele quase não trabalha com palavra, ele tem só um pequeno texto. O espetáculo chama Lia encontra Jackson e juntos constroem uma canoa. E como é que é? Lia encontra Jackson e juntos constroem uma canoa. E o que a gente fez foi, para essas 5 apresentações, a gente chamou um grupo de músicos diferentes daqui da cidade para fazer a trilha sonora por apresentação. Então, o espetáculo é o mesmo, mas a sonorização diferencia o todo. Exato. A ideia foi ressignificar o espetáculo a partir da música. E como é que foi isso? Pra gente foi muito legal, assim, foi muito importante, porque eles não tinham muito como entrar numa certa mecanização do espetáculo, porque eles eram influenciados diretamente pela música. Então, dependendo de como era a música daquele dia, eles estavam com outro estado de espírito, né? E que músicas foram essas? A gente teve o primeiro dia que foi de música eletrônica, a gente teve o Quinteto de Cordas, a gente teve o Leptospirose, que é uma banda de rock pesado, a gente teve o Rafael Schmidt, que toca o violão, só violão, e a gente teve o Maracatu lá em Atibaia, que foi o Baquilô Cris. Então, assim, e a ideia, não só para essa parte, foi sempre chamar pessoas da cidade para trabalhar com a gente. Então, tanto quem tirou as fotos do espetáculo, a gente chamou artistas, fotógrafos daqui da cidade, a gente chamou pessoas daqui da cidade para fazer a filmagem e a edição do vídeo, da peça, que vai sair um pequeno documentário a partir da peça, a gente nem sabe exatamente o que é que vai dar. Que sempre a ideia foi essa, tentar trazer artistas da cidade para trabalhar com a gente, de diversas formas, com a contribuição que eles podem dar. Isso foi o trabalho que a gente fez durante Bragança em Cena na Rua. E aí a gente me enviou um outro projeto agora, em 2013, para fazer um novo espetáculo, que o projeto chama Bragança em Cena Vestígios. A ideia é trabalhar um pouco com a ideia de memória e da memória de um determinado lugar. Uhum. Ele provavelmente, a gente não sabe exatamente o que é que ele vai ser, a gente vai começar a trabalhar ele a partir de janeiro. Vocês ganharam o edital? A gente ganhou um edital do PROAC agora para fazer. Nossa, que bom! Então vocês vão começar as inscrições? Isso, a gente está, na verdade, começando agora. Comigo aqui? Exato. Olha, gente, mas eu fico tão feliz com isso. Agora, em primeira mão, vai aí um convite para você. Qual a idade? Não tem limite de idade. Sem limite de idade, faça o seu convite, por favor, e muito obrigada, viu? Imagina, a gente tem um site que a gente está colocando para as pessoas entrarem e fazerem a inscrição. Em janeiro a gente vai começar uma seleção para escolher quem vai fazer vai fazer parte dessa montagem. É só através do site, não existe um endereço? A princípio é através do site. Tem uma abinha lá para você clicar, que tem as inscrições, tem o formulário de inscrição. E aí, a partir de janeiro, a gente vai começar a trabalhar para fazer a criação. Não é esse o rinoceronte? Não, o rinoceronte é da Cia de Teatro Acidental. É para esse projeto que chama Bragança em Cena Vestígios, que vai montar uma peça que eu ainda não sei que nome vai ser. Vocês não sabem ainda. Mas que a ideia é trabalhar a partir de memória e de ocupação de espaço. A gente vai fazer a ideia é você fazer uma ocupação, a mesma coisa que a gente fez na rua, é a gente fazer dentro de um prédio. Então, essa ocupação múltipla do espaço, a gente fazer dentro de um espaço.
que a gente está em parceria com uma ONG e a gente vai usar um prédio de uma antiga creche para fazer esse trabalho. Então, talvez comece na rua, a gente não sabe exatamente, né, processo de criação. Então, tá tudo muito em aberto, assim. A hora que a gente tiver as pessoas, a hora que a gente fechar com quem vão ser essas pessoas que vão trabalhar de fato, aí a gente começa a desenvolver o processo de criação e tal. E para esse projeto, a gente tentou focar um pouco mais na ideia da pedagogia de teatro. Então, assim, eu sempre tento dialogar com os alunos o como vai ser o projeto, como vai ser a peça, tento não tomar as decisões sozinho. Cada um seja proativo. Isso. E aí, para esse projeto, a gente chegou em 4 eixos para ele. Um é essa montagem, né? O outro eixo, a ideia é que a gente vai fazer com que alguns artistas profissionais venham e deem oficinas que acrescentem ao pensamento e à criação que a gente estiver fazendo. Esse é o segundo eixo. O terceiro eixo é levar essas pessoas para São Paulo para que eles assistam alguns espetáculos, vejam algumas exposições, espetáculos de dança, de teatro, exposições diferentes e tal. E o quarto eixo é que eles pensem em uma determinada oficina para eles darem, para que a gente comente e possa construir juntos essa oficina deles, para que a gente possa também formar formadores. A ideia é um pouco essa. Então, espera um pouquinho só, Ivan, meus queridos. Mais um bloco terminado. Vocês vão começar o quarto bloco com um clipe muito legal e depois eu entro para falar com vocês, com o Ivan aqui, no quarto bloco. Bom cafezinho, boa cervejinha, bom qualquer coisa, mas voltem para mim, que a gente está muito gostoso aqui conversando com o Ivan. Até já! Chegamos ao nosso último bloco, né? Vocês acabaram de assistir um clipe muito legal e a gente está de volta aqui com uns 15 minutos e meio finais para conversar aqui com o Ivan. Então, aqui nessa parte nós vamos estar falando principalmente de cultura nossa da municipalidade, do estado e da área federal. Então, eu gostaria de saber qual é o objetivo desse projeto cultural, né? A gente está agora com uma política, com um pensamento político na área da cultura para a implementação do que se chama Sistema Nacional de Cultura. A ideia é que se faça com a cultura a mesma coisa que há algum tempo se fez na saúde, na criação do SUS, que é fazer com que a sociedade civil, e especialmente as pessoas que trabalham na área, elas possam participar do planejamento e das decisões que vão ser tomadas para aquela área, para as políticas para aquela área. Então, esse sistema ele vem sendo implementado assim, há algum tempo, e esse ano foi o ano da Conferência Nacional de Cultura, da terceira Conferência Nacional de Cultura, e esse projeto do Sistema Nacional, ele foi alçado a tema principal da conferência. Então, todas as conferências, elas tinham como norte a discussão desse Sistema Nacional de Cultura. Você diz todas as conferências a nível estadual? A nível federal. Não, todas elas representadas a nível federal. Porque assim... Porque o tema é sempre o mesmo. A Conferência Nacional, as outras conferências, as conferências municipais, regionais, estaduais, elas são etapas, elas são consideradas etapas da Conferência Nacional. São parte integrante, né, da Conferência Nacional. E aí a gente teve aqui em Bragança, por exemplo, a primeira Conferência Municipal de Cultura, que foi em agosto desse ano, e foi organizada pelo Conselho Municipal de Cultura e pela Secretaria de Cultura.
E aí, ali a gente já tinha o esquema básico que foi apresentado em todas as outras conferências, tanto na estadual quanto na nacional, porque a ideia é a mesma, embora ela possa ser para discutir outras coisas. Então, assim, as conferências elas foram divididas em 4 eixos de discussão, para tentar olhar a cultura por diferentes ângulos. E aí são 4 eixos. Um eixo era a implementação do Sistema Nacional de Cultura. Então ali você vai discutir marcos legais, formação de gestores, tudo para conseguir entender quais seriam as proposições e as diretrizes para que o Sistema Nacional de Cultura estivesse funcionando logo menos. O eixo 2 ele vai tratar de produção simbólica e diversidade cultural. E aí ele vai falar tanto da própria produção de espetáculos e obras e tal, tanto na área na área tradicional, de cultura tradicional, como de povos e comunidades tradicionais, como na área contemporânea, no teatro, na dança, enfim. Vai falar também de educação e formação artística. E vai falar também de comunicação e de democratização dos meios de comunicação. Isso no segundo eixo. No terceiro eixo vai falar de cidadania e direitos culturais. Então vai falar sobre acessibilidade. E o quarto eixo é o eixo que vai falar sobre economia criativa. A cultura como desenvolvimento sustentável. Isso, a cultura como desenvolvimento sustentável, que vai falar sobre economia criativa, sobre como é possível você fazer a cultura fazer girar a roda da economia. Mas eu gostei muito, eu gostaria que o nosso pessoal soubesse, viu, Ivan? É que você trabalhou num subprojeto, né? Assim que a gente fala, num subeixo. Isso. Que foi qual deles? O segundo? Eu trabalhei nas 3 conferências, né? Porque eu participei aqui da conferência municipal, na estadual e na nacional. Eu trabalhei no eixo 2, que era o eixo de produção simbólica e diversidade cultural. E dentro dele eu trabalhei no subeixo de formação artística. E cada subeixo poderia apresentar quantas colocações? Então, isso na nacional. Na nacional. Cada conferência ela teve um modus operandi diferente. Então aqui, por exemplo, na conferência municipal, a gente não teve muito limite de apresentação de propostas. Lógico, então normal. Todas as propostas que pintaram, a gente apresentou, foram votadas pela plenária final, por todo mundo reunido. A gente nem dividiu por subeixo, porque não tinha gente suficiente para isso. Mas a gente teve uma discussão bem profunda. Você gostou muito, e muito interessante aqui em Bragança, sobre cultura e sobre políticas culturais. Então, o nosso eixo ali, ele conseguiu tirar algumas propostas muito bacanas e a conferência, no geral, conseguiu tirar algumas diretrizes bem interessantes, assim. E aí, a gente teve a conferência estadual. Que já é mais... Que foi em outra instância, que a gente teve bem pouco tempo para discussão, na verdade. A gente teve mais ou menos umas 2 horas, foi uma conferência de um dia só, para a maior conferência estadual do país. Então, assim, isso foi muito, muito complicado, porque a gente não conseguiu aprofundar a discussão. Só dividimos por eixo. E aí, na Conferência Nacional, que a gente conseguiu aprofundar um pouco melhor a discussão. E foi aí que você atuou dessa forma que é louvável? Foi aí na Nacional? Foi na Nacional, porque assim, que diz respeito ao todo, a Nacional, ela recebe as propostas de todas as conferências. Por exemplo, São Paulo foi com 50 delegados, sendo você um deles. Isso são os delegados que vão participar das discussões. Lógico. E a gente vai receber as propostas a gente recebeu as propostas de todas as conferências estaduais e todas as conferências livres, porque a gente ainda dentro dessa conferência nacional tinha a opção de você fazer conferências livres e encaminhar propostas independentemente se seu município organizou ou não uma conferência municipal, se o seu estado organizou ou não uma conferência estadual. Então você podia fazer uma conferência livre, chamar um monte de gente para fazer discussão sobre políticas culturais e encaminhar para a Conferência Nacional as suas propostas, as propostas que saíram dessa conferência. E para os delegados da Conferência Nacional, cabia olhar essas propostas, analisá-las, que eram muitas, discuti-las. Do meu subeixo. Eram 55 propostas. E a gente tinha que analisar, discutir, aprofundar.
ver o que é que dava para juntar uma proposta na outra ou não, o que ia atrapalhar se a gente juntasse, na verdade. E o meu subeixo, que era de formação artística, Diversidade cultural. A gente começou a discutir essas 55 propostas. Era um subeixo do eixo 2. E aí o meu grupo, ele começou a discutir algumas dessas propostas e a gente escolheu o meu subgrupo dentro do subeixo, que tem várias instâncias, né? Então você tem, na Conferência Nacional, você tem a plenária, que é o todo. Isso. Dentro disso você tem o eixo, que no meu caso foi o eixo 2 de discussão. Dentro disso você tem o subeixo, que foi o 2.2, que falava de formação, educação e formação artística. E dentro desse subeixo você tinha 4 grupos. E cada um desses grupos fazia discussão e elencava 4 propostas das que estavam ali, que foram encaminhadas para a Nacional, e podia encaminhar uma nova. Esse meu grupo a gente conseguiu trabalhar 2 propostas ali que conseguiram ser aprovadas pelo subeixo. As duas. As duas. E depois pelo eixo 2. E por fim ela foi priorizada. As duas? As 2 propostas. Ela foi priorizada, porque na plenária de eixo, a gente escolheu, cada eixo escolheu 16 propostas. E todas essas 16 propostas, elas foram consideradas aprovadas pela conferência. Então a gente tinha um total de 64 propostas, que está disponível pela internet. Dessas 64 propostas, todo mundo podia votar em quais eram as mais importantes e relevantes. E tinha que votar em 5 por eixo para formar 20 propostas como as mais priorizadas, como as mais importantes da conferência. E esse grupo, a gente conseguiu aprovar essas duas propostas ali, a gente conseguiu aprovar dentro desse leque de 5 do eixo. Então, assim, a gente conseguiu amalgamar algumas propostas ali que eram muito fortes, porque ali você sabe de onde que elas vêm, de onde que elas vieram, então tem várias conferências estaduais, ela consta tudo ali. Que agrupamento foi feito antes da gente começar a trabalhar. E aí a gente ali também começa a agrupar algumas coisas para fazer uma proposta um pouco mais forte. E aí a gente conseguiu elaborar 2 propostas que foram aprovadas e priorizadas pela plenária total dos delegados. E isso no nosso eixo. E a gente teve outras propostas no nosso eixo que foram aprovadas e que foram priorizadas e que são de extrema importância, como, por exemplo, a lei de regulamentação da mídia, o marco civil da internet, que é algo de extrema importância para manter a rede da maneira como ela está hoje, neutra e sem você precisar pagar por um determinado serviço ou pagar para que o seu site seja acessado com uma velocidade maior. Isso foi uma proposta aprovada dentro do nosso eixo. Bom. No eixo 1, por exemplo, que vai tratar de verba, a gente aprovou a aprovação da PEC 150, pedindo a aprovação da PEC 150, que é uma proposta de emenda constitucional que vincula o orçamento da cultura a 2% no nível federal, 1,5% no nível estadual e 1% no nível municipal. Lógico que assim, uma PEC é uma proposta muito difícil de vir para a realidade, mas ela foi a proposta mais votada dentre podas, porque a partir do momento que você tem dinheiro, você consegue poder trabalhar, né? Por que não, né? Exato. Então, assim, o projeto de você implementar o Sistema Nacional de Cultura, ele demanda muito esforço político, porque você precisa conseguir orquestrar as 3 esferas, né, que é a nacional, a estadual e a municipal. E você precisa conseguir garantir o repasse de fundo a fundo. Então, assim, a gente trabalha, a ideia do sistema, ela trabalha com o que se chama do tripé, que é o CPF da cultura. Isso, o que é o CPF? O CPF é o Conselho, é o Conselho de Políticas Culturais, o Plano de Cultura e o Fundo de Cultura. O Conselho, ele tem a representação de membros da sociedade civil e de membros do governo,
e ele é deliberativo, não só consultivo, e ele vai deliberar algumas propostas para aplicação da verba que está lá no fundo. O fundo é justamente onde vai juntar a verba para ser aplicada na cultura. E o plano de cultura, ele vai traçar uma diretriz de 10 anos para a cultura. Então, assim, ele vai traçar metas de 10 anos, já existe o Plano Nacional de Cultura. O Estado de São Paulo, ele faz pouco tempo que ele aderiu, ele assinou o acordo para aderir ao Sistema Nacional, então ele vai criar o seu Sistema Estadual de Cultura. E isso eu vou participar das discussões, porque eles chamaram os delegados do Estado para participar das discussões, da elaboração desse plano. E Bragança também tá querendo entrar, ainda não assinou o acordo, mas já tem propostas de criação do fundo e de criação do Conselho de Políticas Culturais, para que Bragança possa estar dentro desse sistema e receba verba fundo a fundo. Então a ideia é que a União ela repasse dinheiro para os estados e municípios. Por quê? Esse sistema ele foi pensado para que você tenha uma regionalização do pensamento. Porque você não pode querer aplicar um determinado pensamento de política cultural por uma instância ou por um determinado segmento que não existe em todos os municípios. Então, a ideia é que a sociedade civil se organize e veja quais são as manifestações culturais que ela tem ali e ela possa investir nessa idiosincrasia dela, nessa particularidade de cada município. Então, por isso que é importante o município ele ter esse poder de decisão final de toda essa conjuntura e de como aplicar o dinheiro nas políticas culturais. Então, Ivan, o nosso tempo está assim, quase acabando. Eu queria dizer para você se despedir, deixar uma mensagem gostosa para o nosso pessoal que nos assiste. E olha, não é só Bragança e região, viu? Vai para Campinas, Barão Geraldo, Jaguariúna, Limeira, Cordeirópolis, vai para Serra Negra, vai para outros estados, outros países. Tem um pessoal que nos assiste que peça que eu envie para elas o vídeo que depois eu posto no YouTube. E eu me sinto muito feliz com isso e quero dizer que eu estou muito feliz pela sua presença. Eu quero que você se dirija aos nossos telespectadores e deixe a sua mensagem, uma mensagem gostosa, não só da cultura, não só do Ivan, mais uma mensagem de fim de ano. De fim de ano. Fim de ano. Eu sempre acho muito importante a gente pensar e conseguir entender nossos sonhos e nossas vontades e conseguir investir nessas ideias. Mas eu acho muito importante a gente duvidar de tudo, inclusive dos nossos sonhos. Porque a gente tem sonhos que são construídos pelo meio que a gente vive. Então eu desejo que 2014 seja um ano de muito pensamento e que ao entender que um sonho faz sentido, que se vá atrás dele. Isso é a coisa mais importante, eu acho. Meus queridos, você viu que tipo de pessoa, de moleque, de homem gostoso que eu trago aqui? A coisa mais gostosa é trazer pessoas que pensam e que agem de acordo com isso e que não são totalmente influenciados pelo meio. Lógico que influências a gente recebe sempre, né, Ivan? Mas que a gente conheça essas coisas que tentam penetrar na nossa essência e reconheça-os, para que a gente viva mesmo esse sonho que é nosso. Eu quero deixar para vocês uma sexta muito linda, muito gostosa, um final de semana perfeito, para a gente voltar na semana que vem cheio de força e de energia, para a gente continuar no nosso 12º programa. Um beijo grande para vocês, aproveitem o fim de semana e até lá. Tchau, gente.